vem, Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. De Postos Mariana, vem pra cá. Viver com saúde é a melhor escolha. E a Unimed Campos tem um jeito de cuidar focado no bem-estar dos seus colaboradores e família. Por planos a partir de R$ 109,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 14 de abril de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa também daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais, pela Alexa ouvir Folha FM também, a todo instante aí para você curtir a nossa programação. Enfim, aonde você estiver, vamos, né, seguir juntos aí com a programação da Folha FM e agora com o programa Folha no Ar. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. E olha, o tempo amanheceu um pouco claro, madrugada, né? A gente acorda cedo, vê o tempo mais claro. E, porém, agora, já mais tarde um pouco, virou o tempo, tá bem nublado aqui na área central de Campos. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem até previsão de chuva para hoje à tarde. O tempo agora em Campos é nublado. A previsão de hoje é de 30 de máxima, 22 de mínima.
faz 23 graus agora aqui no centro da cidade e a probabilidade de chuva hoje no período da tarde. Não é muita, mas a probabilidade existe e a chuva diz aqui que por volta, a previsão diz aqui que a chuva deve acontecer por volta das 16 horas. Ó, precipitação, só conferir aqui rápido no aplicativo, é isso mesmo. Ó, a maior probabilidade acontece aqui, ó, por volta das 16 horas, entre 15 e 16 horas, chegando aí a 50% de probabilidade de chuva hoje em Campos. Bom, no programa de hoje, o nosso convidado é o mestre Marcelo Neves. Tenho o prazer de recebê-lo aqui nesta manhã. Marcelo é o secretário de Petróleo, Energia, que aí naturalmente entra o gás também, que pelo que a gente está entendendo aí de todo esse processo, é o futuro também, né? Com o fim do petróleo, o gás vai dominar, a gente não tem como projetar em termos de ano, pelo menos aqui, mas o Marcelo vai falar com a gente. E que aí entra junto dessa pasta energia e também inovação tecnológica. Tem um economista que sempre fala com a gente, que o Saulo Jardim falou: o dia que o Brasil investir em tecnologia, a gente vai crescer economicamente, a gente vai crescer, né, como sociedade e tudo. E o Marcelo Neves vem para falar sobre o tarifaço de Donald Trump nos Estados Unidos, o que implica, o que pode afetar a economia em Campos, o que pode afetar a economia dos municípios petrorrentistas, produtores de petróleo, dos estados produtores de petróleo. E esse tarifaço, e também existe um aumento de oferta e uma diminuição de demanda. Todo esse mercado, né, dessa energia renovável, o negócio é, de fato, complicado. Fiz o dever de casa? Então eu sirvo para ser seu aluno. O Marcelo também é professor universitário. Se for falar o currículo dele aqui, a gente vai precisar de entrevistá-lo na semana que vem, que a gente vai passar a semana falando o currículo dele. E ele vem para comentar também com a gente sobre esses desafios de criar fontes alternativas de energia, principalmente renovável e sustentável, que aí dificulta, vai só elevando o nível, o grau de dificuldade. O professor Almir esteve aqui com a gente na sexta e falou sobre o capiaçu. Será que capiaçu de fato é? Que agora a gente vai amarrar aqui os caranguejos, terminar de amarrar os caranguejos. Porque o Almir trouxe a informação, eu não sabia sobre isso. É uma espécie de uma planta que é muito importante e boa para alimentar os animais, e que o bagaço dela pode virar um biocombustível. Então, a gente vai saber aqui da realidade se para virar um biocombustível, para virar uma fonte de energia, é de fato viável. E para fechar o programa de hoje, o professor Marcelo vai falar com a gente sobre também o saldo aí da participação dele, inclusive representando Campos, a Petro, mediando várias bancadas lá, o seminário A Força do Petróleo do Rio de Janeiro, um gigante energético. Então, professor Marcelo, só rapidamente passar aqui pelo Jornal Folha da Manhã e pelo portal Folha 1, para a gente começar esse bate-papo, que eu acho assim muito importante, muito necessário neste momento em que a gente vive aí algumas incertezas, principalmente com essa nova geopolítica econômica que está sendo traçada aí pelo Trump. Chegam até a falar em isolamento dos Estados Unidos e uma criação de uma nova geopolítica entre China, Europa, África, América Latina, e os Estados Unidos ficando meio que isolado lá, enfim. Vamos tentar entender um pouco desse processo e dessas incertezas que a gente
É a única coisa que a gente tem nesse momento. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, inclusive com a vacina contra a gripe, e a vacina contra a gripe também para idoso, que é diferente da influenza comum, que tem, né, toda a proteção ali para gente, mas do idoso, ela protege muito mais, e não é só proteger contra outras cepas, não. Ela protege por um período maior, ou seja, é mais resistência aí para o idoso contra a gripe. E a pneumonia é uma das doenças que mais mata, que mais prejudica a vida, a saúde do idoso. Também isso na vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, destaque: Lula em Campos, na segunda, para inaugurar a nova UF. É capa do jornal. Aerolula antecipou testes e reconhecimento de pista. Aliás, foram 2 aeronaves no aeroporto Bartolomeu Lisandro, que é uma aeronave em que vem o presidente e integrantes da sua equipe, e uma outra de suporte também de segurança, e enfim. A cerimônia será realizada às 15 horas após 2 adiamentos. Construção do novo prédio foi fruto de trabalho coletivo. Está na capa da Folha da Manhã. Ontem, nos estádios de futebol, nos campos de futebol aqui próximos ao local do evento, também uma aeronave do presidente, né, aeronave presidencial, fez ali o reconhecimento, fez várias manobras, inclusive lá no campo do Goitacás, foram 3 pousos e decolagens, inclusive um noturno, com reconhecimento e manobras de treinamentos para saída, enfim, aquelas coisas de segurança, e também nesse caso aí, com relação a suporte à saúde, qualquer incidente, enfim. Isso aconteceu ontem. Essas aeronaves aqui do aeroporto foi na semana passada. PRF e MTT miram no transporte regular em Campos e região. Está na capa da Folha da Manhã. Acidente da BR-101 deixa homem morto na altura de Morro do Coco. O carro ficou completamente destruído, isso aqui semana passada. Unidade dos bombeiros em São Francisco do Itabapoana, na fase final. Está aqui na capa da Folha. Área central deserta, aumenta a insegurança. Está iluminado e tudo, mas muito deserta. Concurso da Polícia Civil é o autorizado por Castro. CPI da Enel define ações e faz coleta de denúncias. Bandidos roubam 70 mil na casa de ex-vereadora. O caso aconteceu na casa da ex-vereadora Cecília Ribeiro Gomes. Está na capa do jornal Folha da Manhã. Para fechar aqui as manchetes, a gente começar a entrevista com o Marcelo Neves, em destaque aqui no portal folha1.com.br de hoje. Algumas manchetes aqui só para atualizar você ligado aqui na Folha. São 7h18. Acidente entre carro e moto deixa 2 pessoas feridas em travessão. Também aconteceu nesse final de semana, né? Convite aberto ao primeiro Festival Internacional Goitacá de Cinema. Olha, gente, projeto arrojado e inédito na região, surge focado em celebrar e promover o cinema independente. Destacamento do Corpo de Bombeiros em São Francisco, já falamos. Homem é preso por invadir residência da ex-companheira em Guarulhos. Sindivarejo orienta empregador para os próximos feriados. Vai ser feriado na sexta-feira, próxima agora, 18, a Paixão de Cristo, né? Sexta-feira Santa.
Na segunda-feira, dia 21, Tiradentes, é feriado também nacional. E na quarta é feriado estadual, que é o feriado de São Jorge. É isso? Feriado. Então, sexta, a emenda sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias aí no feriado. E na outra semana, boa, professor. Boa. Na outra semana, é na quinta ou na quarta? Na quinta. Na quinta da outra semana, feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, nós não podemos. E aí já emenda sexta, sábado, domingo. Quem tiver de vender as coisas, esquece. De ver comércio, alguma coisa. Mas aí cresce outra área, o turismo. Aí cresce o turismo. É também. Eventos. Não adianta querer tudo só para um, né? Tem que ter para todo mundo. Bom, tá aí. Mas são feriados bem longos, assim, são complicados. Mas o Sim de Varejo está orientando aqui todo mundo. Planeta Campus 360 é um novo olhar sobre a cidade de Campos. Mulher presa com drogas ao desembarcar no Shopping Estrada. E ainda, Vasco vence o Sport por 3-1, com 2 gols de Verrete e um de é vascaíno, professor? Rapaz, que luta, hein? Minha nossa. Gosta feio pra nós lá. Flamengo venceu o Grêmio por 2-0. Grêmio também tá numa fase minha, nossa mãe. Agora, aquele pênalti ali, sinceramente, hein, cara? O cara tava com as mãozinhas assim pra trás, aí a bola veio em direção e tirou a mão e colocou a mão na bola. Rapaz, ali você vê claramente que ele havia a intenção de, né? E não marcou o pênalti. E não foi dado o pênalti. Cara de pau. Infelizmente não é contra o Flamengo, nem contra o Flamengo, acontece com todos os times, mas assim, é muito ruim o nível de qualidade da nossa arbitragem. Quer dizer, estamos meia dúzia de rodada e não deu nem meia dúzia, acho que essa é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta? Não, terceira ou quarta. Terceira ou quarta. E aí, você já tem uma série de problemas, nada mudou. Nada mudou. Já tem árbitro afastado e tudo, mas aquela ali, claramente você vê, o cara tá com as mãos para trás, dei a bola em direção a ele, ele abriu os braços. É uma reação normal do ser humano, claro, mas é pênalti. Enfim, mas isso não ia também resolver o problema do jogo. E o Flamengo fez por merecer. Botafogo perdeu pro Bragantino. Fluminense venceu o Santos por 1-0 no Maracanã. São os resultados aí do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Aconteceu também um torneio de futebol feminino aqui no campo do Goitacás. Muito bacana esse final de semana. Inclusive a equipe do Botafogo feminina acho que juvenil, de mulher, né, veio para fazer um jogo de apresentação. Ficou muito legal, ficou muito bacana aqui esse final de semana no campo de Goitacás. Fui lá um pouco ver as meninas, é muito bacana, muito legal. Times do Espírito Santo, aqui de Campos, muito bom. O Magnum, que não é... O americano está montando time feminino, no Goitacás também. E o Magnum, que é o organizador desse tipo de evento, aí não é o Maguinho, não, é o Magnum. Esse é outro, mas muito bem organizado. São 7h23. Professor Marcelo Neves, bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Folha no Ar. Vamos poder debater um pouco aí todo esse imbróglio que o homem está causando aí pelo mundo afora com as suas taxações. Na verdade, aconteceu um problema comigo quando eu fui acompanhar o lançamento da taxação lá do Trump. Minha cabeça travou e eu não consegui prestar atenção em mais nada quando ele levantou umas tabuletas lá, tipo aquelas quitandas lá na roça, para anunciar o Otávio Guedes, que fez uma parada dessa assim, mostrou também o preço de um supermercado lá. Agora, eu fiquei meio perdido ali, eu fiquei tentando entender aquele negócio. O que era aquelas cartolinas, aquelas tabuletas mostrando, eu me perdi ali. Aqui, bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Vamos poder discutir um pouco aqui sobre a atual situação e quem sabe até sobre o futuro de Campos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, nosso amigo da técnica. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí agora nesse momento, assistindo pelas redes sociais, né?
Um ótimo dia, um ótimo abençoado dia para todos, né? Você falando aí das tabuletas, né? Aquela cena me lembrou até o Joel Santana, né? Lembra? Ele pegava aqueles quadrinhos, ficava desenhando ali pro jogador, os caras olhavam, às vezes não entendiam nada também, né? Isso falando em português, isso imagina em inglês. Boa. Não foi? Pô, bem comparado, muito bom. Cara, e aí eu fiquei perdido com aquilo tudo ali, e deu assim um nó, falei, gente do céu, como é que é esse negócio? E acabei não prestando atenção em mais nada do que ele falou ali, alguns países, inclusive até aliados ele taxou também, houve um recuo agora, enfim. Mas a pergunta é, para a gente abrir o programa, e acho que tem que ser assim, é justamente essa, porque você deu algumas declarações e a gente quer entender em que podemos ser afetados aqui em Campos com esse tarifaço do Donald Trump. Cláudio, nós aqui municípios, né, do estado do Rio de Janeiro como um todo, né, hoje o Rio de Janeiro tem 92 municípios, né, e os 92 municípios hoje são recebedores de royalties do petróleo. Todos, né? Até uns anos atrás, né, havia aí alguns que não recebiam, mas hoje todos estão recebendo royalties, né? Assim como o estado do Espírito Santo vizinho aqui também, São Paulo e até estados do Nordeste, né, que também não recebiam royalties hoje, com várias descobertas que tem aí de petróleo pelo litoral brasileiro, ou em terra, na margem equatorial, no sul, na bacia do Pelotas, hoje também, enfim, né? Hoje o número de municípios que recebem royalties, estados que recebe royalties, aumentou bastante, né? Tanto é que de 2012 para cá, quando houve aquela lei que está suspensa até hoje pela liminar da ministra Carmen Lúcia, né? À época, em 2012, nós tínhamos uma realidade. Hoje nós temos outra realidade, né? Então, às vezes é o que eu sempre falo. Será que aqueles estados lá, que naquela época, né, tinham um interesse, hoje tem o mesmo interesse? Lógico que não, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né? Então, mas enfim, né? Para produzir também, Exato. Se houver uma partilha geral. Agora que eles começam a receber, eles vão querer dividir, né? Então, a realidade hoje mudou, né? Mudou muito nesses 12, 13 anos aí que se passaram, né? Mas, enfim, embora aqui os nossos, né, municípios fluminenses, né, tenham mudado muito, né, a questão econômica, tem investido muito na diversificação da economia, crescido a arrecadação própria, mas os royalties do petróleo ainda são, né, bem forte, né, na economia desses municípios, né, chegando aí a 1/3, às vezes até a metade dos orçamentos municipais, né? E o petróleo, como uma commodity, né, ele é altamente sensível a essas variações, a essas situações globais, internacionais, né? E você sabe que todo preço, né, de uma mercadoria, e como eu falei, o petróleo mais sensível ainda, ele varia muito conforme a questão da oferta e da demanda, né? Então, se você tem uma oferta ainda alta, os Estados Unidos estão batendo recorde de produção a cada mês, né? Porque eles produzem também muito, são altamente produtores de petróleo, né? E a demanda acaba caindo. E por que cai, né? É o seguinte, às vezes a pessoa até confunde, né? Quando às vezes a gente fala uma guerra, está acontecendo uma guerra, o petróleo sobe, né? Mas essa guerra não é um confronto armado, né? Essa guerra que nós estamos vivendo é uma guerra comercial, nuances completamente diferentes, né? O que acontece, né? Se você sabe qual é o produto que está sendo mais atingido, Cláudio, com essa guerra comercial toda que está acontecendo, o que mais está sendo atingido no mundo é uma coisa chamada confiança. É a confiança. E o mercado, ele trabalha muito com a questão da confiança, né? E quando o mercado começa a perder a confiança, o que acontece? Ele se retrai,
né? Quem tem dinheiro não aplica, segura, né? E aí você não desenvolve, você não produz, você não gera mercado, né? O que acontece? Você dá um freio, né, na economia como um todo, na economia global. E aí, o crescimento econômico, acontece uma estagnação nele. E aí você estagna o crescimento econômico, você diminui a demanda, logicamente, o que vai acontecer? Oferta alta, demanda diminui, o preço cai. Né? Petróleo saiu de $80 agora há poucas semanas atrás, chegou a bater 50 e poucos dólares aí na semana passada. Né? Aí, com um certo recuo do Trump e tal, em relação aos demais países, não a China, mas em relação aos demais países, ele deu uma subidinha, deu uma estabilizada em $64 aí, que é o preço que está, né, já desde quinta, sexta-feira da semana passada. Né? Então, a questão dessa queda abrupta na cotação do barril do petróleo, isso vai refletir muito negativamente aqui na economia da nossa região. Né? Então a gente já estima aí, né, para junho, tá? Já para junho, porque o Reut ele vem sempre com 2 meses de defasagem, né, entre o que a concessionária, entendeu, né, produz e o que efetivamente é pago aos municípios na data, né? Então lá para junho a gente já vinha sofrendo, né, uma sequência de quedas, tá? de arrecadação por conta de diferentes fatores, né? Porque no cômputo do Reut você tem aí o preço do barril do petróleo, né? Você tem a produção e você tem o próprio valor do dólar, né? Tá? Então isso aí já vinha sofrendo uma certa queda nas últimas semanas, o que vem se refletindo, né, nos últimos meses, né, uma certa queda aí no valor do royalties recebido, mas essa queda vai ser mais abrupta a partir de junho, vai se refletir mais a partir de junho. E não dá ainda para a gente fazer todo um prognóstico, né, um prazo maior, né, porque a coisa está muito instável, né? A gente não sabe ainda quais serão os próximos passos do Trump, os próximos passos da China com relação a toda essa questão, né? Mas a gente já sabe que pela própria história da China, que tem uma cultura milenar, muito mais antiga que a cultura, né, aqui eu falo das Américas, né? A China é muito resiliente a pressões, tá? Ela é muito resiliente a pressões. Se você pegar a história da China, né, que era lá, havia mais ou menos, se eu não me engano, acho que 5 grandes reinos na China, né? E você pega lá a história desses reinos até formar, né, o Estado chinês, né? Eles são muito resilientes a pressões e eles não cedem assim facilmente não, né? E hoje a China é o termômetro do mundo, né, Cláudio? A gente costuma dizer que a fábrica do mundo é a China, né? China. As grandes indústrias estão lá, inclusive Elon Musk. Exatamente, né? Existe aí uma coisa bem emblemática, né? Vou citar aqui basicamente 2 exemplos, né? A Apple, por exemplo, né? Boa parte dos seus produtos aí é montado na China. Isso. Tá? Né? Boa parte dos seus produtos montado na China. Você falou aí do Elon Musk, né? A Tesla, né? Ela tem, né, uma fábrica na China, tá? Tem uma fábrica na China, né? Chamada Gigafactory, né? Em Xangai, que atende aí o mercado chinês e também manda para o mundo afora, né? E o Trump está sofrendo a pressão muito grande das grandes corporações americanas justamente por conta disso, que estão perdendo bilhões de dólares, né? Já perderam na semana passada por conta disso aí, tá? As empresas americanas são altamente dependentes dos insumos chineses, tá? Empresas aí farmacêuticas, né? As empresas de tecnologia, né? Todas elas, né, são altamente dependentes aí do mercado chinês, né? Os componentes lá que eles mais vendem, inclusive, são aqueles CIs, né? Os microchips. Os microchips. Então... A cadeia de suprimento realmente da China, que gera dependência no mundo inteiro, realmente é muito grande. Eu não sei se você se lembra, durante a pandemia, né, tava com
a indústria automobilística, né, estava com dificuldade de produzir carros justamente por conta, né, desses microchips, e que muitos até da matéria-prima desse microchip vem da China. Tá? Máquinas, motores, muita coisa. É assim, e hoje há uma disputa escancarada de qual a maior potência mundial. Ainda é o país norte-americano aqui, ainda são os Estados Unidos, mas a China já cola ali na... E tem outra, né? A China é um dos maiores mercados consumidores do mundo, né? Tem isso também, né? Então, isso vai virar, tipo assim, né? Uma questão de sobrevivência, né? A própria China, ela vai procurar outros mercados, está se voltando para o mercado europeu, fortemente para o mercado europeu, e aí já gera uma preocupação das empresas europeias também por conta, né, desse avanço chinês sobre a Europa, né? E voltar aqui para o mercado sul-americano, né? Agora, eu não sei se você viu, né? O Brasil, né, vai se dar bem em algumas partes, mas vai se dar mal em outras, né? Soja, né? A China comprava muita soja dos Estados Unidos, já parou de comprar. Sabe com quem agora está comprando? Que já fez contrato da semana passada para comprar? Do Brasil. Do Brasil. Né? Exatamente. Então, você tem a perda de um lado, mas ganho de outro, né? Essa coisa do Trump, essa nova geopolítica que ele tenta lançar aí como se fosse uma proteção do mercado americano, ele tem que, acho que é assim, muito primordial, e aí eu coloco assim, parece que é muito fácil, mas não é, mas ele precisa, se você tem um fornecedor aqui de um produto para sua casa, seja lá qual for, produto de limpeza, enfim, para sua residência, se você corta ou se você dificulta as negociações com aquele fornecedor, você tem que ter um outro. Quem vai ser a outra China? São as alternativas. Quem vai ser a outra China para os Estados Unidos? Hoje se fala muito aí das alternativas, né? E hoje as principais alternativas são Índia, Vietnã e México, tá? São hoje as alternativas aí das empresas americanas, tá? Onde ele para? De novo aonde? No México. Que ele declara guerra contra todos os... assim, muro contra o México, enfim. Pode ser um tiro no pé para ele. Agora, que vai haver uma mudança econômica no mundo, seguramente vai, dessa geopolítica nova dele. Você pode afirmar isso para mim? Você consegue identificar isso? Porque assim, ele chegou a recuar com alguns países. Mas, ainda assim, e aumentou, inclusive, depois desse recuo de algumas taxas em alguns países, ele aumentou as taxas para a China. Quer dizer, ele pagou para ver. E assim... Eu acho que teremos muitas emoções ainda para essa semana e as próximas semanas ainda, certamente, né? Porque... o Trump, embora ele represente aí a austeridade, o poderio, né, norte-americano, tá? Mas ele também vai sofrer muitas pressões internas, né, justamente por conta, né, como eu falei, das grandes corporações americanas, né? Inclusive o próprio Elon Musk, que está lá do lado dele também, né? E você sabe, embora você apoie, né, o cara, mas quando você começa a perder muita grana, né, o cara começa a mudar às vezes de opinião, né? Então, né, vai sair, né? Ele sai agora essa semana do governo. Pois é, porque existe muita questão de conflito de interesses aí, né? Entre a questão empresarial dele e as medidas que são tomadas aí pelo governo, né? Então vamos ver essa queda de braço aí. A China não é qualquer paizinho aí, né? Ela tem potencial para aguentar uma queda de braço. E vamos ver até onde o Trump aguenta. O problema somos nós aqui embaixo que estamos, né, que a gente fica sofrendo as consequências, né, de toda essa briga aí, né? Os primos pobres que levam o raio. Pois é, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E aqui os municípios, né, que dependem ainda muito da economia do petróleo, acaba tendo sérias consequências, né, por conta
de toda essa volatilidade aí de preços no mercado e até se nós temos de novo uma certa estabilização do mercado e a questão, como eu falei, né, do principal capital ativo de mercado, que é a questão da confiança, né, ser recuperada, isso não se ganha da noite para o dia. Né? E exatamente para a economia mundial voltar a rodar como estava rodando antes, né? Que nós já vimos de um efeito pandemia aí de 2020 até 2022, sim, mais ou menos, né? O mercado tinha caído muito, voltou estava numa ascendente. Agora sofre esse novo revés aí, vamos ver como que vai se comportar aí nas próximas semanas. Nós estamos atentos e traçando justamente cenários com relação a isso. A minha função justamente dentro do governo é traçar cenários. Né, antever os problemas que estão por chegar. Então a minha pergunta é sobre isso. O barril de petróleo que você citou chegou a 64,95 hoje, mas baixou a menos de 60 na semana passada. Chegou a 58, mais ou menos. Tá? Mas estava em 80. Que para nós está ótimo. Isso. Para o consumidor como geral, né? Nós consumidores, é ruim, porque sobe o preço do combustível. Mas para nós, campos, produtor, é ótimo se ele tivesse em 100, 120... Como já teve no início. Chegou lá em 2008, se eu não me engano, chegou a $142 no barril. Época do governo Mocaiber aqui em Campos, né? Aí a gente nadava no petróleo. Chovia dinheiro, né? Imagina, $142 o barril. Né? 2 vezes e mais uma beirada do que está hoje. E aí você cita junho, daqui 2 meses e meio, exatamente, né? Como referência para a gente sentir essa queda na arrecadação. É claro que para junho ainda, mas baseado no que está acontecendo hoje. Dá para projetar um percentual de queda? Dá para projetar assim o que vai acontecer em termos de arrecadação? Porque a gente fala muito em royalties, mas uma coisa que o Aloysio sempre fala aqui, as participações especiais é que são o mote mais importante de toda essa arrecadação, né? O que isso implica em termos de quanto? Você fala... podemos ter uma queda significativa, importante, ao ponto de prejudicar direto aí a cidade de Campos? Cláudio, existem 2 vertentes, tá? Existe a questão aí dos royalties, que são os municípios que recebem os royalties, as participações especiais, que a gente bota tudo no bojo, chama de participações governamentais, tá? E só que a cadeia de petróleo, né, para os municípios essa parte é importante. Para a cadeia de petróleo como um todo, né, para os municípios também é importante. Por quê? Né? Porque a cadeia de petróleo ela movimenta o quê? Ela movimenta transporte, né, ela movimenta logística, ela movimenta... É uma cadeia muito grande, tá? Sabe, Cláudio? E na nossa região aqui, com a questão até, né, agora aqui do Macaé, Porto do Açu, toda que nós temos, né? Você imagina assim, você tendo uma queda muito vertiginosa no preço do petróleo, né? E isso acaba por trazer, né, uma questão negativa sobre toda essa movimentação da cadeia, né? Você começa a frear toda essa movimentação da cadeia e acaba freando uma renda circulante também na própria região, tá? Porque você diminui as operações, tá? Inevitavelmente acaba diminuindo essas operações, tá? Aquilo que era vantajoso acaba não se tornando mais. Porém, isso a médio e longo prazo. Lógico que agora, nesse momento, o impacto maior é sobre a questão dos royalties, né? Mas eu acredito que não é uma questão que vai também durar muito tempo. Então, eu espero e creio que não vai chegar a afetar, né, toda a economia do petróleo, assim como um todo, né? Mas em relação ao nosso royalty, hoje o nosso principal royalty aqui é o royalty de concessão, né?
Porque o de partilha é aquele que já é vinculado, né? Educação, 75% é aplicado em educação e 25% é aplicado em saúde. Ele é um royalties carimbado, então não tem muito mais o que você fazer com ele, tem que ir somente para essas duas áreas. A área que o governo trabalha é com o royalties de concessão. Esse nós saímos agora recentemente, né, da faixa de 50 milhões e a percepção para a gente receber lá para junho é em cerca de 34 milhões. Tá? Então você tem uma queda, entendeu? Saindo mais ou menos faixa de 50 para campos que eu estou falando, tá? 50 indo para 34. Então é uma queda realmente bem acentuada, cerca aí de 30% mais ou menos, né? Tá? Cerca de 30%. Isso em 3 meses, né? Digamos assim. Então isso afeta muito severamente a economia do município, né? O prefeito ele tem que, né, fazer manobras para poder tentar, né, cobrir a todos, entendeu? E não deixar ninguém totalmente descoberto, mas inevitavelmente você acaba, tipo assim, o lençol fica curto, alguém vai ter que ficar com o pezinho de fora, entendeu? Né? Ou a parte do pé, entendeu? Né? Para poder você, né, fazer esse malabarismo aí, porque você não, uma conta que não fecha em muito pouco tempo, né? É um percentual muito grande, né? Você tem 30% eu gosto sempre de comparar com a nossa casa, ou com a gente, com o nosso salário. Você ganha 1.500, tira 30%, faz a conta para você ver o que vai ficar faltando aí. Você vai para praticamente 1.050 aí, R$ reais. Você perde praticamente R$500. É um terço. Exato. E aí, de repente, você fez lá o seu financiamentozinho, comprou uma televisão, comprou um outro aparelho, precisou fazer uma obra em casa, estava contando com aquele dinheirinho, de repente, né? O seu dinheiro cai. Então é a mesma coisa que você falou, né, da economia doméstica, né? Você tem uma previsibilidade, às vezes você só fala, Campos tem um orçamento bilionário, mas isso é previsibilidade, né? Previsão. Você não sabe certo que isso aquilo vai ser realmente executado ao longo do ano. Desculpa, ninguém sabia que o outro Vladimir ia invadir a Rússia. Ninguém sabia. A Ucrânia, perdão. E o barril chegar a 100, chegou a passar de $100 naquela época. Mas foi muito rápido também. Também, né? Foi meteórico, né? Porque hoje também essas coisas relativas à guerra, essas coisas hoje estão se estabilizando muito rapidamente. Tá tão mais volátil assim, né? Me parece que atinge, claro. Atinge, né? A questão comercial, ela atinge, né, de maneira muito mais severa do que uma guerra armada, um confronto armado, né? Porque, tipo assim, né, a não ser que fechem canais de movimentação, por onde vai circular as embarcações transportando o petróleo, mas hoje isso é até muito difícil, porque o interesse aí por parte de vários países é muito grande. Então, né, embora você tenha uma guerra, como estava acontecendo com a Ucrânia, né, mas a questão marítima ali de transporte continua a ocorrer. Entendeu? Houve acordos de não se atingir isso. Por quê? Porque ali você não prejudica só a Ucrânia, você prejudica vários outros países que não tem nada a ver com o conflito, né? E às vezes, né, aquele país que está em guerra não quer propagar o conflito, né, para outras nações que não tem nada a ver, né? Que acaba perdendo comercialmente com isso também, né? Não tenha dúvida. A Alemanha mesmo, por exemplo, vive lá uma crise profunda também, há uma estabilidade lá. Também por causa do gás da própria Rússia, que ela bancou e não vai comprar mais. Não compra mais, então ela está pagando caro pelo gás para manter essa diplomacia. Aí surge aquela pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, são 7h48, eu preciso fazer um intervalo, professor? Porque, assim, a nossa economia está muito baseada no petróleo. Claro, e aí busca-se, evidentemente, as alternativas. Uma alternativa vem o porto, excelente, mas o porto também tem boa parte da sua movimentação baseada no petróleo. E a automática pergunta, o que fazer? Você já deu aí uma deixa de que o prefeito
está buscando alternativas. O que fazer para criar alternativas a essa fonte de arrecadação que é o petróleo? Mas aí... Só um ganchozinho, vou pedir para você responder no próximo bloco. Só um mas ganchozinho, pode falar. pegar carona aí no meu colega e amigo aí, professor Almir, que esteve aqui na sexta-feira dando também a brilhante entrevista, né, que está falando aí do Capiaçu, né, né, que você até estava comentando comigo aqui na entrada, né. Esse daí é um recurso energético realmente extremamente, né, saudável aqui para nossa região, né? Capiaçu, ele tem assim uma produtividade imensa, né? Chega assim a gerar 500 toneladas de massa, né, por hectare, tá? Então é uma produtividade realmente muito boa, se adapta a qualquer terreno, né? Facilidade de manejo assim muito grande e tipo assim, ele pode ser aplicado, entendeu, né? Aquele seco na queima, né, para poder você alimentar caldeiras, e aí caldeiras para poder gerar termoeletricidade, enfim, você produz energia. Detalhadamente, eu tenho outras perguntas também sobre o Capiaçu, porque assim, é interessante, o Almir falou bastante aqui pra gente, mas né, foi uma novidade que ele trouxe, pelo menos para mim, e eu quero entender mais, porque às vezes você produz assim um material orgânico desse e você não vale a pena por alguns motivos, porque não tem uma massa muito densa, precisa de uma extensão muito grande de terra para poder produzir, e aí de repente não tem essas terras, ou outras, a nossa região tem dificuldade de mudar de cultura, tem essa coisa também, então, mas aos poucos tá, só que eu quero te pedir para a gente fazer o intervalo. Tá bom, vamos lá. Você não toma café? Não toma não? Tomo água. Toma água, então, Shimoda está aqui comentando também. Vou ler o comentário do Shimoda na volta para a gente... Grande professor Shimoda. Grande Shimoda. E quando você falou assim, a minha função é essa, é ANTV. Eu falei, rapaz, pensei na minha cabeça assim, vamos conversar com o Shimoda. Shimoda sabe tudo de scout, de número, ele é especialista. Meu amigo já há uns 30 anos, meu vizinho. Aí, aí pronto, aí fechou. Então nós vamos estatístico e ele traz essas coisas, porque tem gente que não gosta de número, não gosta de pesquisa, né? Acha que é tudo mentira. Mas são esses números que muitas das vezes salvam vida, como os números que o Shimoda apresentava durante a pandemia e que ajudou a salvar a gente. A gente que está aqui falando aqui hoje, isso mesmo. Nós fomos salvos por operações e por ações como essa do Shimoda e pela vacina. O resto é tudo conversa fiada. Não vou falar de cloroquina, não, senão eu perco a linha. Vamos lá. Meu advogado falou para não falar de cloroquina. Bom, rapidamente para o intervalo a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também no oferecimento de Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica da Nauta XP nesse momento assim de turbulência de mercado, instabilidade, incerteza, desconfiança, como disse o professor Marcelo Neves. É de fato importante a gente poder contar com quem realmente entende do assunto, entende de mercado financeiro. Eu estou falando para você investir o seu dinheiro nesse momento sem ter a certeza de que está investindo no lugar certo. É perigoso. Fique atento.